Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre um assunto que tem ganhado muita notoriedade. Nós vamos falar de café. Está todo mundo reclamando que o cafezinho ficou mais caro, isso ou aquilo. Agora nós vamos conversar com o produtor de café, porque estamos com alguns problemas nas colheitas, tanto se tratando de clima, e aí tem também o preço, porque às vezes o preço que está lá na gôndola do supermercado, ele não corresponde ao que está produzido. E é por isso que eu vou conversar com Renato Stefanoni. Renato, boa tarde. Boa tarde, Fabélia, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar falando aí, você está em qual cidade? Eu moro aqui no município de Rio Bananal, aqui na região norte do estado do Espírito Santo. Então você está ali, né, no Espírito Santo. Como que está em se tratando de clima e doenças aí nos cafezais? O nosso clima, ele agora nós estamos de 10 dias para cá, nós estamos num período bom, né? Começaram algumas chuvas, não chuvas significativas, mas nosso clima já mudou, né? Temos algumas chuvas passageiras, o clima já está um pouco mais fresco, né? Uhum. Graças a Deus o pior passou. Nós tivemos aqui 44 dias de veranico, né? Tempo seco, sem chuvas, 0 milímetros de chuvas, né? Nessa região sua normalmente não chega geada? Não, aqui não tem problema de geada. Aqui pode acontecer granizo, geada não. Porque a gente tem umas regiões ali em Minas, né? Também uma parte de São Paulo que às vezes, especialmente Minas, né? Que a geada às vezes afeta bastante. Sim, sul de Minas, né? São Paulo, Paraná, castigado por geada, sim, né? Pode ser suscetível a geada. Qual é o café que você planta aí? É o Conilon? Aqui no norte capixaba a gente trabalha só com café Conilon. Aqui não se produz arábica por uma altitude pequena e o clima muito quente, né? Uhum. E hoje, como é que está a precificação para o produtor? Hoje o Conilon está sendo comercializado entre R$ 1.900 e R$ 2.000 a saca, né? Tá trabalhando dessa maneira. Mas há bem pouco tempo, né, porque a gente acompanha aqui vários grupos de cafeicultores, esse café estava valendo R$400, né? Sim, no passado recente, tivemos R$400, R$500, né? Uhum. E aí, devido a essa quebra de safra, em Minas, São Paulo, até mesmo nós tivemos uma quebra de safra aqui no Espírito Santo, né? Essa safra 2024, ela quebrou entre 40% e 50%, né? Então, tivemos um déficit de café. Pois é, e a gente vê muitas discussões que é sobre o estoque, que aí chega aquela situação de dizer, né? O governo diz que tem, produtor diz que não tem, a indústria fica ali segurando para ver se consegue manter a baixa de preços. Com o conhecimento de vocês, eu estou falando de vocês porque eu sei que você é extremamente ativo em meio aos demais produtores de café, como que está o estoque no Brasil hoje? Ou mundial, né? Porque quando a gente vai falar de café, a gente não fala só do Brasil. Sim, vamos começar falando do Conilon, né? Esse ano de 2024, falando de comercialização de café Conilon, foi um ano atípico, né? Os produtores, a maioria dos meus colegas produtores, eu também, nós vendemos grande parte da nossa produção, em torno de 70% a 80% da produção de café de 2024, ela foi comercializada antes da safra, com venda futura, entre 600, 700 e R$800 a saca, né? Então, quando chegou a safra de café já estava valendo em torno de R$1.000, R$1.100, mas a maioria dos produtores já tinham comercializado, já tinham travado o preço entre 600 e 800 reais a saca, né? Então, quando acabou a safra de café, praticamente já não havia estoque de café na mão dos produtores. Os produtores ficaram com muito pouco café, né? Devido a isso, devido
aos tratos de café, essas vendas futuras, né? Então foi colhendo e foi entregando. A questão do arábica é porque a safra de arábica também foi pequena esse ano. A safra de arábica deixou a desejar agora em 2024 e as travas também foram feitas, né? Entregaram esses cafés os produtores de arábica e agora a gente está vendo aí grandes portais de notícias, analistas, dando conta que existe apenas 10% da produção nas mãos de produtores e de cooperativas, né, de café. Então, nós estamos vendo um quadro muito apertado no que diz respeito a estoques de café. Estoques de café são os menores da história, não é exagero. É uma coisa que, infelizmente, veio acontecendo ao longo dos anos, foi abastecendo o mercado com os estoques remanescentes, e agora, infelizmente, nós estamos, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe dizer qual é o caso, mas estoques mais baixos da história, né? Mais estoques mais baixos já registrados na história do Brasil. E quando a gente fala desse estoque, muita gente não sabe como que é o cultivo do café, porque o café também não é cultivado em qualquer lugar, são poucos, é uma cultura mais demorada, né? Porque ela demora ali, 4 anos para começar a produção, ou hoje já produz com menos tempo? Se for fazer um plantio com muda clonal de café conilon, usando tecnologia de ponta, nutri-irrigação, uma irrigação localizada, que é o gotejamento, o tempo contribuir, já se consegue uma colheita com 2 anos. No arábica, como é musa de semente, aí já começa essa colheita aos 3 anos após o plantio, né? Se o tempo correr bem, são 3 anos após o plantio. E durante todo esse tempo aí tem aquele zelo todo, né? Além das fertilizações necessárias, cuidado com pragas, cupim, formiga, isso tudo tem que cuidar, né? Não é só plantar e esperar. Exatamente, tem que plantar o café, tem que cuidar dele entre 2, 3 anos, para então começar a colher os primeiros frutos, né? Agora, tem uma outra curiosidade sobre o café, a cultura do café, que me parece que ele é bienal, é isso? Isso é mais ainda no arábica, né? O arábica, ele sempre uma safra maior, a outra safra sempre é muito pequena. No conilon também acontece, mas não com a intensidade que acontece no arábica, né? No conilon também nós temos uma safra maior e, consequentemente, porque os frutos, eles exigem muito da planta, né? Então, a planta, ela sai debilitada da safra de café quando é uma colheita grande. Então, a próxima safra sempre é menor do que uma safra grande no ano que a gente colhe, né? A gente também, porque eu acompanho aqui grupos de café do Espírito Santo, de Rondônia, de Minas, de São Paulo, então são vários estados e a gente sempre vê a discussão da questão de mão de obra. Agora, Fabélia, você tocou num assunto que a gente não está sabendo mais o que fazer, né? Está sendo um fator limitante no cultivo não só de café, também de outras culturas, e até mesmo as atividades comerciais na cidade, né? A falta de mão de obra. Então, aqui mesmo na nossa propriedade estão vindo pessoas de outro estado para poder fazer a colheita, né? Os tratos culturais durante o ano são feitos com pessoas que moram aqui na nossa propriedade. Agora, a colheita não, a colheita ela já tem que ser feita como demanda uma quantidade maior de mão de obra, maior de pessoas, já traz pessoas de outros estados, né? Agora, deixa eu ver aqui se os meninos aqui, se a equipe deixou pronto ali, porque você está fazendo um trabalho também com café adensado, né? Vou até colocar as imagens aqui, ó. Ali a gente vê, ele fica bem próximo, né, os pés um do outro, há um espaçamento menor, né? E aí tá o cafeeiro aí tá belo, tá lindo, né?
Olha só, Fabélia, isso aí é uma prática que ainda estamos desenvolvendo, né? Estamos adensando, que a gente dá o nome de superadensamento, né? Muitas plantas por hectare com poucas hastes, né? E um tratamento diferenciado, nutrição muito maior, combate de pragas e doenças, né? Agora, a dificuldade é que na lavoura de café superadensada, você não consegue mecanizar. Tem que ser tudo com mão de obra humana, não tem outro Aí jeito. chega naquele problema da mão de obra. É o fator limitante, né? É o fator limitante. Aqui nesse caso, a gente poderia colocar assim, é como se fosse um confinamento, né? Vou fazer um confinamento de boi, eu tenho que entregar todo o alimento para ele ali. Então tá, um superadensado tem que entregar toda a alimentação necessária para a planta. Exatamente, você comparou muito bem, né, o superadensamento com o confinamento bovino. É mais ou menos por aí, essa linha de pensamento é essa mesmo, né? Só que é uma coisa, é uma maneira de trabalhar que ainda está em desenvolvimento. Ainda não se sabe a longo prazo os prós e os contras, o que isso pode acontecer. E quando a gente coloca muitos indivíduos muito próximos também, a gente cria um ambiente propício para pragas e doenças. Tem essa questão também, que vai ter que ser avaliado ao longo do tempo, né? E hoje no café, quem são as doenças que mais perturbam e as pragas também? A doença, praga aqui, a pior dela é a cochonilha da roseta, né? A pior praga do café conilon, né? Temos o bicho mineiro, que também traz problema, né? Aí temos a ferrugem, a cercóspora, né? Os nematóides, fusariose, que tem acarretado a morte de muitas plantas. Alguns clones são mais suscetíveis à fusariose do que outros, né? Então também estamos trabalhando no sentido de desenvolver clones mais resistentes à fusariose. Porque com a fusariose você perde a planta, consequentemente você perde a lavoura, né? Ela fica economicamente inviável, né? Então, um trabalho bem, bem intenso, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui de curiosidade. Quando eu era criança, meu pai plantava café e aí tinha, às vezes, algumas manchas na folha, dava aquela... Assim, ele, na ignorância dele, chamava de ferrugem. E aí, quando a gente descascava, tinha um bichinho dentro. Você sabe? Esse é o bicho mineiro. Esse é o bicho mineiro? O bicho mineiro, quando você descasca e tem um bichinho... É como se fosse uma feridinha lá na folha que você arranca a casquinha e por dentro... Esse é o bicho mineiro. A ferrugem, ela já é amarelada, né? Ela dá sempre na parte de baixo da folha, né? Ela é amarelada e a ferrugem também é uma praga que a gente precisa trabalhar sempre com preventivo aqui na nossa região. Precisa trabalhar sempre com preventivo. Não pode deixar a ferrugem atacar, porque ela derruba as folhas do cafeeiro e, consequentemente, diminui a produtividade, né? E sobre as tecnologias hoje de secar, de limpeza, torrefação, como que está isso? Vocês têm, dentro da propriedade, vocês usam uma cooperativa, como que normalmente, porque a gente tem a Cochupé, mas e aí na região do Espírito Santo, como que é feito esse trabalho? Aqui a maioria dos produtores ou tem um maquinário próprio para secagem e beneficiamento do café, ou pagam a terceiros para fazer esse trabalho, né? De transportar esse café da lavoura até o secador, secar o café, beneficiar, né, e deixar ele armazenado. Tem pessoas que recebem para fazer o trabalho. Isso é muito comum aqui na nossa região. A gente também tem tido informações assim cada vez mais de que o brasileiro ele está buscando um café diferenciado. Ele está disposto a pagar por um café melhor. Ele está ali se aventurando, vamos dizer assim, a saborear um outro café.
Sim, é verdade. Nós estamos atravessando um momento muito importante na cafeicultura, né? Como o café vem sendo valorizado devido à baixa produtividade e o aumento do consumo no mundo, despertou a curiosidade de muitas pessoas em saborear um café de melhor qualidade. É um café que é tomado sem açúcar, né? Então, nós temos já isso no Arábica, isso é muito comum. Os cafés gourmet, cafés especiais, cafés com 85, 88 pontos, né? E já tem pessoas também do nosso estado, alguns capixabas, que vêm fazendo um trabalho muito bacana com o Conilon, né? Secando esse café em estufa, colhendo muito maduro, né? Fazendo cereja descascado e conseguindo bebidas entre 85 e 85 pontos, né? Um café também pode ser saboreado sem açúcar, sentindo o sabor verdadeiro do café, né? O adocicado do café. Isso vem despontando e a gente está sendo motivo de muito orgulho para nós cafeicultores. Olha, nosso tempo está esgotado, eu quero te agradecer pela participação. E aí, não é puxando o saco, mas quando eu estive pelo estado, aliás, não foi no estado do Espírito Santo, eu estive em Vitória e também ali do lado, fugiu agora o nome da outra cidade ali, do lado de Vitória ali, que a gente sempre Vila vai. Velha. Oi? Vila Velha. Vila Velha. Então, os melhores cafés que eu já tomei foram lá. Todo lugar que chegava, o café era um ritual. Então, para quem quiser visitar, eu recomendo, tome café à vontade. Um abraço para você, muito obrigada, viu? Para você também, eu que agradeço a oportunidade.